Com Neymar, Messi e Mbappé, o Paris Saint-Germain não foi capaz de derrotar o Clube Bruges na Liga dos Campeões. Por que esse resultado na esperada estreia do trio com a camisa do time francês na Liga dos Campeões? E a revolta dos demais clubes com o Flamengo faz sentido? Ela é justa? Afinal, alguém tem razão nesse imbróglio? Santos eliminado da Copa do Brasil. Há pontos positivos nessa desclassificação? Temas do nosso papo de hoje, vá até o finalzinho do vídeo, vamos nessa. O Paris Saint-Germain teve chances mais claras, mas o Clube Bruges finalizou mais. Foram 16 arremates contra 9, 7 no alvo contra 4. São os números do aplicativo SofaScore que mostram um pouco do que foi esse empate em 1-1 entre a equipe do Bruges e o PSG na estreia do campeão da Copa da França, na estreia do vice-campeão europeu da temporada anterior, nessa edição da maior competição europeia de clubes, e a estreia com a camisa do PSG, do trio Mbappé, Neymar, Messi. Não funcionou. E muita gente ficou espantada. Afinal de contas, um time belga contra o Paris Saint-Germain tão poderoso, os três reunidos. Bem, fica muito claro que não são tão simples assim as transformações de grupos de jogadores talentosos, por mais talentosos que possam ser, em um time de futebol, um time competitivo. E os três jogadores, como o conjunto do PSG, bem, o time precisa de ajustes, de trabalho, de entrosamento, precisa de uma série de predicados que só vão ser adquiridos, se é que serão adquiridos, claro, com o passar do tempo. E o que se viu foi um resultado para muita gente surpreendente, mas de certa forma absolutamente natural no contexto do futebol, numa competição, ainda mais uma Liga dos Campeões, mesmo com um adversário teoricamente bem inferior ao Paris Saint-Germain. Mas o fato é, sem a bola, Neymar, Messi e Mbappé não são tão participativos. Então o técnico Maurício Pochettino terá que encontrar equilíbrio, além de achar o entrosamento perfeito dos três, com os demais jogadores também, é claro, para que a equipe possa render, para que a equipe possa de fato apresentar aquilo que dela se espera. E não se espera pouco, obviamente, se espera muito. E são muitas mudanças que acontecem em pouco tempo. O lateral direito Hakimi, por exemplo, né, acostumado a jogar com liberdade para apoiar nos seus ex-clubes, vai ter que ser um jogador mais contido, um lateral mais marcador. Conseguirá essa adaptação individual dele a uma nova realidade? É fundamental, já que o time conta com três homens de frente, que, como eu disse, são espetaculares, mas não participam tanto sem a bola. O meio de campo titular nesse jogo, com Ander Herrera, Paredes e o Hinaldo, bem, esses jogadores também ficam sobrecarregados. Tem que trabalhar mais. Então você está dizendo o quê? Que o Messi, o Neymar, o Mbappé, eles têm que trabalhar marcando, voltando, recuando, brigando pela recuperação da bola? Isso, exatamente isso. Porque são três jogadores. É impossível você ter 10 jogadores de linha, mais o goleiro, e 7 correm sem a bola e 3 participam um pouco. E aí não basta cercar. Tem que voltar, tem que marcar, tem que recuperar a bola, interceptar, tem que desarmar. São várias situações que são necessárias. Isso é inerente a um jogo de futebol numa competição é, de um nível mais alto. Ou seja, o talento só não basta. Ele tem que estar embutido num contexto de um time que funcione e que trabalhe coletivamente nos momentos que a bola não é do adversário. No caso específico dessa partida, a bola ficou só 36% do tempo com a equipe do Bruges. Mesmo assim, finalizou muito mais do que o PSG, conseguiu esse empate em 1-1, né, acabou no segundo tempo até elevando a posse de bola, ainda assim finalizando mais, como aconteceu também na primeira etapa. Durante o jogo inteiro, o time do Bruges conseguiu mais arremates do que o Paris Saint-Germain e sai com esse empate que mostra para muita gente que, ao contrário do que poderia imaginar os mais afoitos, não é assim tão simples a transformação desse grupo de jogadores com craques a rodo num time realmente competitivo. Vai chegar lá o Paris Saint-Germain? Possivelmente sim, mas há uma caminhada e ela está só no começo. No imbróglio entre Flamengo e os demais clubes, né, o que fica muito claro é que ninguém tem razão. Ninguém tem razão. Ponto número um. O Flamengo tem o direito de reivindicar a presença de público em seus jogos? Sim, todos têm esse direito. Ah, mas os demais não querem. Bem, futebol brasileiro, como na sociedade, gente, vamos parar com essa hipocrisia aí de
isonomia. Não tem isonomia nenhuma. Isonomia nenhuma. Quando o próprio Flamengo, Atlético Mineiro e outros clubes tiveram vários jogadores convocados e ficaram com seus elencos muito descaracterizados, o Clube Carioca foi até a FIFA, foi até o Tribunal do Esporte protestar contra esse calendário da CBF. Teve apoio? Não, não teve. Quando a Primeira Liga foi criada em 2016, 2017, os times de São Paulo aderiram a ela? Não aderiram. Ela era um embrião de uma liga que novamente tentam criar uma Liga Nacional de Clubes. Quando a Liga Sul-Americana, na mesma época mais ou menos, começou a surgir com os argentinos e tal, os times de São Paulo não participaram também. Ou seja, ficaram ali de mãos dadas com a federação, automaticamente de mãos dadas com a CBF. Ou seja, os clubes cuidam cada um do seu interesse. Já tivemos situações em que jogos com torcida única, por conta de articulações e reclamações e queixas, pensando no próprio benefício, evidentemente. Enfim, o Flamengo busca o seu objetivo. Se os outros não concordam, bem, aí é um problema dos outros, claro. Não, mas democraticamente eles têm que votar. Não, não tem que votar. Como o calendário da CBF, ele é imposto, ele não é votado por ninguém. O que está no regulamento que tem que ser votado, tem que ser votado. Essa não é uma situação que tem que ser votada. Na Série B, o Cruzeiro já joga há 2 rodadas em casa, com o público. Fez 6 pontos, 2 vitórias jogando em casa. Praticamente não se fala nisso. Outros clubes estão conseguindo esse direito, Confiança, Goiás, e vão colocar público nos seus jogos. Essa transição, ela obviamente vai ter que acontecer. E eu venho até dizendo há algum tempo, já deveriam estar discutindo isso, CBF, clubes, para saber como fazer e quando fazer. Agora, existe um obstáculo. Os times de São Paulo não querem porque não querem a volta do público. Por uma razão muito simples, gente. O governador de São Paulo já deixou claro que antes de novembro, coincidentemente o mês da Fórmula 1 aqui na cidade de São Paulo, não vai ter público no futebol. Então, se eu não posso ter, você também não vai ter. Não, mas aí não pode ter porque preciso da isonomia. Pois é, preciso da isonomia. Teve isonomia quando, em 2019, o Palmeiras mandou um jogo de volta com o Flamengo no Brasileirão sem público rubro-negro, só com a torcida do Palmeiras, depois de jogar no Rio de Janeiro e ter a sua torcida ao lado, naquela partida contra a equipe carioca. Isonomia. Isonomia é quando você entra em campo para jogar contra um adversário que está sem 5, 6 jogadores do seu time que foram convocados para seleções de data FIFA. Isonomia? É, porque quem enfrenta no período de data FIFA o Flamengo, o Atlético, por exemplo, tem uma vantagem enorme em relação a quem enfrenta esses mesmos times fora da data FIFA quando eles estão inteiros. Isso pode pesar até num rebaixamento, numa classificação para uma competição europeia, no título, sei lá, porque você tem aí uma desigualdade nos embates contra essas equipes que ficam desfiguradas nas épocas de convocação. Agora, feito esse raciocínio inicial, existe um outro ponto. O Flamengo força a barra e age, na minha opinião, de uma forma errada com relação ao jogo com o Grêmio na noite dessa quarta-feira, no Maracanã, com o público. Porque o jogo de ida já não teve público. Então, acho que o Flamengo deveria fazer esse jogo da Copa do Brasil sem público e tentar, na fase seguinte, desde que se classificasse, buscar um acordo com o seu adversário, no caso, para vamos fazer os 2 jogos com o público, vamos lutar por isso junto às autoridades, à CBF, etc. Eu acho que seria mais razoável. E no brasileiro, ao invés de ficarem brigando, os clubes deveriam se unir para reivindicar junto às autoridades as autorizações necessárias para que o público possa voltar pouco a pouco. Afinal de contas, já temos aí mais de 1/3 da população brasileira vacinada em 2 doses. E já temos um número muito maior do que isso em 1 dose. Mas em 2 doses, já mais de 1/3. Temos público em cinema já há um bom tempo. Espetáculos diversos, em São Paulo inclusive, com público. Restaurantes funcionando. A vida não vai voltar ao normal. Isso nunca mais vai acontecer, porque o vírus vai continuar conosco aqui. Ele não vai sair do planeta Terra. No entanto, a gente tem que tentar retomar as atividades dentro de uma nova realidade. Na Europa, você vê aí vários estádios lotados já. E por quê? Aquelas pessoas estão vacinadas. Então, no Brasil, dentro da nossa realidade, considerando todos os riscos e variantes, se as pessoas puderem frequentar os estádios porque foram vacinadas, apresentaram um teste negativo de PCR, etc., que frequentem os estádios. Mas nessa discussão, todo mundo quer levar vantagem. O Flamengo, forçando a barra para colocar a sua torcida, e os demais, tentando impedir isso porque sabem que eles não vão conseguir nesse momento. O Atlético Mineiro chegou a ter uma atitude muito curiosa. Não, nós não queremos isso porque o fair play esportivo. Ora, bolas, o Galo jogou a Libertadores valendo vaga na semifinal do torneio mais importante do continente, com o River Plate, com milhares de torcedores atleticanos no Mineirão. E antes foi a Buenos Aires e lá não havia nenhum torcedor do River Plate.
E o próprio Flamengo jogou contra o Defensa e Justiça na fase anterior, em Brasília, com torcedores a apoiá-lo, enquanto na Argentina o pequeno time de Florencio Varela não teve nenhum torcedor ao seu lado, porque lá os estádios continuavam e continuam com os portões fechados a torcedores em muitos jogos. Recentemente, a Argentina, a seleção, pôde jogar com o público contra a Bolívia. Ou seja, houve desigualdade, não teve fair play nenhum nesse negócio aí. Todo mundo quer puxar a brasa para sua sardinha. Essa é a questão. Isso é muito claro. E os que hoje são radicalmente contrários é porque sabem que as autoridades sanitárias, governadores, prefeitos das suas cidades, dos seus estados, não vão permitir agora o público. Se permitissem, eles mudariam rapidamente de atitude. Não tenha dúvida disso. Cada um tentando ver o seu interesse. E o Flamengo, nitidamente, está pouco se lixando, a diretoria do Flamengo, para que os outros pensam, buscam ali os seus objetivos, como tantos outros já fizeram. Não tem muita diferença, não. O futebol é um retrato da sociedade. E a Liga de Clubes, se tiver que sair, tá, vai ter que ser uma situação em que os clubes entendam o seguinte: não vai haver paz absoluta entre eles, jamais. Jamais. Esqueça. Se quiserem a Liga, convivam com as suas diferenças e com seus embates internos e externos quando eles acontecerem. E tentem, pelo menos uma vez na vida, tá, encontrar o objetivo comum e remar juntos por essa meta, por essa causa. Esse deveria ser o lema, porque esperar a harmonia completa é muita ingenuidade acreditar nisso. Não acontece na sociedade, não vai acontecer no futebol. O Atlético Paranaense eliminou o Santos na terça-feira da Copa do Brasil. E aí as pessoas começam a questionar se existe algum ponto positivo nisso. Ah, porque o Carille vai ter mais tempo para treinar. Gente, eliminação não tem ponto positivo. Ainda mais de uma competição que tem relevância como a Copa do Brasil. Era a chance do Santos faturar mais algum dinheiro. O Santos está aí na pindaíba, como vários outros clubes com vários problemas financeiros. Era a chance de o Santos chegar numa semifinal. Quem sabe alcançar a decisão. E essa chance não existe mais. Ou seja, a eliminação não traz benefícios. E quanto ao tempo para treinar, ele pode ser útil, desde que Fábio Carille consiga utilizá-lo adequadamente. Porque nós temos aí muitos técnicos que já caíram da Copa do Brasil há um bom tempo, né? Alguns não estão também em Libertadores, em Sul-Americana, em nada. E tem tempo para treinar e não acontece nada. Não conseguem aproveitar esse tempo, não são capazes de fazer com que os times joguem melhor nesse período de treinamento, nesse farto período para a nossa realidade. Então, é muito bom ter tempo para treinar, desde que as pessoas saibam aproveitá-lo. Mas uma eliminação, enxergar vantagem da eliminação, aí é querer tapar o sol com a peneira e é querer se enganar. Qual?